Então, nós vamos dar início ao nosso conteúdo maravilhoso, espetacular do segundo bimestre, né? Nossa apostila desse bimestre está top de linha. Vou tentar aí rechear com bastante informação para vocês. E vamos iniciar o nosso capítulo 6. Eu vou compartilhar uma tela com vocês de uns slides que eu fiz, tá? Você não está vendo o meu vídeo? Será que você não está com a tela bloqueada? Todo mundo está me vendo? Quem está com a câmera aberta da joia aí? Tá, beleza. Mas está desbloqueado, Felipe. Eu não sei o que pode ser. O Zoom está me entregando umas peças essa semana que só Jesus na causa. A sua tela, para mim, está bloqueada, viu, Felipe? Então, vamos lá. Vou compartilhar aí alguns slides com vocês. Eu tentei colocar umas imagens mais próximo possível para vocês conseguirem entender de como que era a Terra primitiva, tá? Boa tarde, gente. Então, assim, para vocês entenderem um pouquinho, através das imagens, de como que poderia ser o início da formação. Antes da gente começar aqui, vou deixar bem claro, a gente vai falar sobre a teoria, sobre algumas teorias, tá? Onde a gente vai falar do criacionismo, que é a teoria que eu particularmente sou adepta, mas a gente tem que falar das outras formas que a ciência apresenta de como que houve a formação da Terra, ok? E o surgimento dos primeiros seres vivos, tá? De acordo com o que eu for falando e for surgindo alguma dúvida para vocês, pode ir colocando no chat, que depois que eu descompartilhar a tela, eu vou respondendo as questões, tá? Eu não vou respondendo exatamente na ordem, mas eu vou tentando responder para vocês, tá? Então, aqui está uma imagem de como que poderia ser, né, a nossa Terra quando foi formada. Então, essa aí é uma imagem, tá vendo que é uma gravura, é uma pintura, não é fotografia. Como que foi feita essa gravura, essa pintura? Em cima dos dados coletados que os cientistas têm. Então, através das investigações, eles foram montando, né, como se fosse um quebra-cabeça. Ali a gente está vendo um vulcão, diz que no início dos tempos, a Terra era com uma densa camada de fumaça, né? A gente não tinha essa atmosfera com céu azul, lindo e maravilhoso. Não foi assim. A primeira fase da formação da Terra, a gente tinha uma densa camada aí preta, por causa dos gases exalados aí pela erupção dos vulcões, tá? Então, era muito quente, tinham altas temperaturas, a gente pode perceber aí uma grande quantidade de rochas, né? Aqui eu vou mostrar para vocês uma outra gravura que foi feita em cima disso. Não existia a passagem, por ser tão densa a fumaça que saía dos vulcões, tinha uma grande atividade vulcânica, né? Eles denominam isso como uma intensa atividade vulcânica no início da formação da Terra. Não vou entrar no mérito da questão da teoria do Big Bang, tá, gente? É só para vocês entenderem como que era mais ou menos visivelmente a Terra aqui, tá? A formação. Então, eles têm essa imagem de que era muito escuro, porque não tinha passagem da luz solar. Ali a gente vê a presença de água, mas essa água presente aqui, ela era originada do vapor da água, que eles falam que depois começou a cair chuva, as primeiras chuvas eram chuvas ácidas. E aí, a partir do momento que começou a ter essa chuva ácida, começou a abrir um pouco a camada, né, a formação da atmosfera, aí começou a ter a passagem de raios solares, e aí esses raios solares, em presença ali em contato com a água, começou a ter aí alguns movimentos de moléculas inorgânicas se transformando em moléculas orgânicas que são mais complexas, e aí foi havendo aí a formação dos primeiros seres vivos. A gente já vai voltar nesse assunto, ok? Aqui eu coloquei a origem da vida como a molécula do DNA. A gente sabe que toda molécula de DNA, ela traz a resposta da nossa formação. Então, é através do nosso DNA, dos nossos cromossomos,
que a gente tem informações genéticas. Aí eu coloquei essa gravura aqui que eu achei interessante. Estão vendo que tem um homem no chão aí, tem uma dupla hélice de DNA e ele tá ali pensando, né, como que poderia ter surgido? Qual que foi a origem da vida, né? Como que começou essa discussão? Olha lá, as condições da Terra primitiva. Eu coloquei essa imagem porque fala-se, eu não vou entrar no mérito da questão, mas eu tenho que comentar que a teoria do Big Bang é porque um grande asteroide veio, bateu e a Terra explodiu, né? E aí depois ela se fez novamente. Então, foi um início turbulento, altíssimas temperaturas, rochas fundidas no interior e na superfície, no interior da Terra, tá? Contínuo bombardeio por asteroides e colisões e, esqueci de um E, e agregações de mais matérias. Então, quer dizer que esses asteroides que vinham caindo, né, chuvas de meteoros e asteroides, eles falam que foram se agregando, só que eles também têm algumas outros indícios de que esses asteroides trouxeram algumas moléculas que, em função do impacto, elas foram ali se juntando com as outras que a gente já tinha presente. Então, a maior parte da água e do elemento carbono presente na Terra hoje chegou aqui a bordo de asteroides. Essa é uma das teorias, teorias que os cientistas acreditam. Eu já falei que eu acredito na formação da Terra através de Deus. E aqui a gente tem ali no fundo, tá vendo que tem 2 asteroides bem lá ao fundo, como se fossem raios no céu, né? Isso aí indica a queda de asteroides constantes. Então, existia uma atividade de quedas de asteroides muito grande. E esses asteroides, eles acreditam que vinham carregados de partículas, né? Coloquei novamente a imagem aqui, né? Carregados de algumas substâncias ou micro-organismos ou elementos diferentes do da Terra, que em junção com o da Terra, fizeram o quê? A formação de novas moléculas, que daí surgiu os coacervados. Os coacervados, eles eram considerados quimiosintetizantes, porque como não existia luz solar, eles precisavam fazer a sua manutenção, o seu equilíbrio, a sua função normal através de elementos químicos. Aí eu coloquei aqui que gradualmente começou a ter um resfriamento da crosta, ou seja, aquela água líquida que estava entrando aqui começou a se acumular nas áreas mais de baixo, mais de menores temperaturas, que começou aí a ter o quê? As geleiras, né? Precursoras dos oceanos, que é a matriz da vida. A gente só tinha água salgada, não existia água doce aqui, tá? Então, os primeiros vestígios de vida na Terra, quando que foram? Tem um tipo de pedra, entre aspas, de rochas, né, que são os estromatólitos, que aqui a gente ainda tem registro em algumas partes do mundo, que foi formada por atividade de micro-organismos em ambiente aquático, datada provavelmente, tá? Ele tem uma datação próxima aí de 2,7 bilhões de anos. Esses estromatólitos, eles são os ancestrais das cianobactérias, que a gente vai ver, se eu não me engano, segundo ou terceiro capítulo da nossa apostila, a gente vai estar vendo sobre cianobactérias. Porém, acredita-se que a vida tenha surgido muito antes disso aí. Então, não data-se a vida na Terra com 2,7 bilhões de anos. Data-se acima de 3 bilhões e meio de anos, tá? Aqui eu tenho uma porção de estromatólitos, né, que fica lá na Austrália. Eles conseguiram, isso aqui são vestígios, em cima desses vestígios aqui, desses estromatólitos, foi feita a datação. Como que é feita a datação? Ela é feita através do carbono 14, que é um tipo de componente químico que faz com que, só um pouquinho, tá, Isabela? Que faz com que haja a possibilidade de datar, né, quanto tempo que existe esse tipo de material presente aqui na Terra. Então, esses estromatólitos dataram aí em torno de 2,7 bilhões de anos. Dá um oi lá no chat, porque aí abaixa para mim aqui, aí eu consigo puxar ele, senão eu não consigo puxar. Tem que interromper. Estromatólitos está na primeira página do capítulo, gente. Exatamente, João, é esse aí mesmo. Isabela, o que você quer perguntar? Estava com a mão levantada? Abre a sua câmera aí e pergunta ou pergunta no chat.
Tá bom, então. Então, voltando lá, ó. Sobre esse aí, né, que são as primeiras ideias aí que surgiram em relação ao princípio de vida na Terra, né, foram começando aí as ideias principais. Eu sempre quando eu vou dar aula a respeito desse assunto, eu coloco o criacionismo em primeiro lugar, que é a teoria que acredita que a vida teria sido criada por uma força suprema ou um ser superior, que é a teoria que eu acredito porque nós fomos criados por Deus. Nós temos ali o livro de Gênesis que descreve toda a criação da humanidade do planeta, né? Mas uma outra teoria é a panspermia, que a vida na Terra teria... Muitos cientistas, gente, hoje ainda acreditam nessa da panspermia, tá? A vida na Terra teria se originado a partir de substâncias precursoras da vida ou mesmo seres vivos provenientes de outros locais do universo, tá? E trazidos pelos meteoritos e que bombardearam através ali, né? Foi caindo essa chuva de meteoro aqui no planeta e continuamente, né, que estava tendo essa queda, essas substâncias que estavam nesses meteoritos começaram a originar vida aqui dentro. Pá, surgiu da pedra. Evolução dos sistemas químicos, que também tem muito cientista que acredita nisso, tá? A vida teria surgido na Terra de forma espontânea, pela combinação química casual entre substâncias inorgânicas, que teriam formado materiais cada vez mais complexos. Então, o que eles falam? Aí é que vem a teoria dos coacervados. Os coacervados surgiram, eram através de substâncias inorgânicas, que são bem mais simples. Eles começaram a se transformar em substâncias complexas, que são as substâncias orgânicas. As substâncias orgânicas são bem mais complexas do que as inorgânicas. E aí a gente vai entrar numa das primeiras teorias aí, da geração espontânea, também conhecida como abiogênese. Tem aí no livro de vocês, tá bom? Então, essa teoria é baseada no quê? A vida surgiu do nada. Tinha ali alguma coisa que aconteceu, por exemplo, um monte de camiseta suja originava ratos. Então, eles acreditavam que o princípio ativo dessa vida que nasceu era uma matéria inanimada. Matéria inanimada é algo que não tem vida. Imagina assim, você tem lá o seu cesto de roupa suja no banheiro, né, que a gente vai colocando lá para determinado tempo lavar a roupa. Acreditava-se que juntando essa roupa suja, em um determinado momento, surgia-se vida. Do nada. Tá? Era assim que era a geração espontânea. E como que nasceu essa teoria da geração espontânea? Com esse cara aí chamado Aristóteles. Ele elaborou uma dessas teorias, cuja aceitação se manteve durante séculos. Perdurou muito tempo essa teoria da geração espontânea, viu? E isso foi perdurado com quem? Com a Igreja Católica. Ela que ajudou a adotar este tipo de teoria e que perdurou durante muitos e muitos séculos, tá? Não abriu aqui o chat, depois eu vejo, tá? Só para mim não precisar interromper aqui. E aí ele fala, né? O Aristóteles falava que o princípio ativo da geração espontânea seria o quê? A matéria inanimada, ou seja, aquela matéria que não tem vida. Desse modo, não haveria intervenção sobrenatural no surgimento dos organismos vivos. Apenas um fenômeno natural, que seria a geração espontânea. Ai, queria estar na cabecinha de vocês para saber o que vocês estão pensando. Essa aí eu coloquei essa transparência, por exemplo, é um montinho de terra ou um montinho de areia, isso que eles acreditavam, hein? Mais de 2000 anos atrás. Um montinho de terra, um montinho de areia, pá, dali saiu um cachorro, um rato, um gato, uma barata, uma aranha, pá, andando ali, muito feliz e contente. Então, quer dizer que da areia da praia surgiu um monte de gente, né? Imagina se fosse assim. Era assim que eles pensavam, tá, gente? Ai, que eu queria estar na cabeça de vocês agora. A cara do João. O João deve estar bravo comigo, porque ele está muito sério. Você está bravo comigo, João? Ah, então tá bom. Você está muito sério. Depois surgiu esse carinha aí, que é o Van Helmont. Vocês estão vendo que não tem foto, né, gente? É só gravura. Do Aristóteles era o busto feito ali, né, a partir de pedras que nós temos exposto aí lá na Grécia, tem na Roma, tem na Itália, lá espalhado. Na Roma, não, não é em Roma. Olha lá, estas ideias, que ideias, professora, que a senhora está falando? As ideias relacionadas à geração espontânea. Perduraram até ali a era moderna.
Ainda considerava que os cheiros dos pântanos geravam as rãs. Então, lá tinha assim, porque os pântanos têm um cheiro muito fétido, é forte, dependendo do lugar, assim, cheira até esgoto. Eles achavam que as rãs que saíam ali do nada e pimba! Nascia rã a partir do vento, tá? E que a roupa suja gerava ratos adultos e completamente formados. É só estalar o dedo, né? Também era considerado acertado pelos naturalistas que os insetos produzissem espontaneamente vermes e que a carne putrefata, que é a carne podre, gerasse mosca. Todas estas teorias, até meados do século XVII, consideravam possível o surgimento de vida a partir de matéria inanimada. Gente, isso foram 17 séculos, tá? 17 séculos não, dá uns 15 séculos, que a ideia da geração espontânea perdurou, tá? Então, assim, foi muito tempo. E tudo isso com a ajuda da Igreja Católica, porque eles manifestavam, né, e podiam falar mais abertamente. E aí, isso tudo é gerado através da geração espontânea, também conhecida como abiogênese. Aí eu coloquei isso aqui, a geração espontânea ou abiogênese, os resultados segundo Van Helmont. Ele pegou, o experimento dele foi assim, ele pegou uma caixa, colocou um monte de coisa dentro, ou seja, matérias inanimadas, fechou, pá, deixou um pouquinho aberto. Você sabe que rato entra em qualquer lugar, né? Menos os ratinhos da Bianca, porque os ratinhos da Bianca são todos educados, né, Bianca? E aí colocou aquela caixinha ali, deixou fechada, não ficou observando nem nada, né? E aí ele fez o quê? Passado um tempo, ele foi lá, abriu a caixa, o que tinha dentro? Ratos grandes, ou seja, ratazanas, daquelas pretas, feias, fedorentas. E ele falou assim, viu como eu consegui provar que da matéria sem vida, tinha-se vida? Aí todo mundo, parabéns para ele, Van Helmont ficou aí durante muito tempo famoso. Ele não era cientista, ele era um naturalista. Aí chegou esse cara aqui, Francesco Redi, ele era naturalista e poeta, não era cientista. Pôs em xeque as ideias de Aristóteles, negando a existência do princípio ativo e defendendo que todos os organismos vivos surgiram a partir de inseminação por ovos e nunca por geração espontânea. Aí todo mundo, esse cara tá louco, ele não vai conseguir provar isso. Acho que na apostila de vocês, é que eu tô com a minha fechada. Na apostila de vocês tem esse experimento aí do Francesco Redi, acho que tem os desenhinhos, né? Tô vendo a Ju balançar a cabeça, é sinal que tem. Aí ele colocou lá 3 vidros, um aberto, um com rolha e um com a tela lá fechadinha. No primeiro vidro, claro, a carne começou a apodrecer, soltar aquele caldo fedido, fedorento, atrai mosca. E a gente sabe que até na nossa casa hoje, qualquer lixo que tiver um pouquinho de cheiro, às vezes a gente nem sente o cheiro, já tá com mosca, né? Imagina aquele vidro aberto com carne, sangue, cheiro apodrecendo. Aí ele conseguiu provar que as moscas entravam ali, colocavam os ovinhos e dos ovinhos nascia outro ser vivo. Aí todo mundo, capaz, esse cara tá louco. Não, não pode. Aí veio esse Anton van Leeuwenhoek. A descoberta dos primeiros organismos reaviva a ideia da biogênese. Ele ainda defendia um pouquinho. A geração espontânea parecia adequada para explicar a origem desses seres minúsculos, os animácula, que é aí que veio um nome mais para frente que a gente vai estar vendo. Ele começou a ver, mas ele não conseguia entender como que surgiam esses micro-organismos. Aí, passado-se um tempo, apareceu esses 2 cabeçudos aqui, ó. Essa situação manteve-se até o final do século XVIII. Então, passou o século XVII todinho. Ninguém estava acreditando no Francesco Redi. Eles não aceitaram a teoria dele, em cima daquilo que ele falava, que só tem vida a partir de um ovo, por exemplo, né? Precisava fecundar. E não aceitaram, mantinham ali a geração espontânea. E aí veio esses 2 caboclos aqui, o Needham e o Spallanzani, ou John Needham e Lázaro Spallanzani, que são cientistas, tá? Esses têm aí um gabarito maior para poder falar a respeito. E aí eles fizeram experimentos.
Se eu não me engano, tem esse experimento no livro de vocês também. Beleza, Ju. Needham utilizou várias infusões. Ele pegou um caldo nutritivo, colocou no frasco e aqueceu esses frascos durante 30 minutos e depois deixou aberto, certo? Deixou lá esfriando e observou que as infusões rapidamente eram invadidas por uma infinidade de micro-organismos. Ele tinha um microscópio bem rudimentar que ele conseguia ver isso daí. Interpretou esses resultados pela geração espontânea. O Needham achou que daquele caldo estava aberto, depois que esfriou, que ele tampou. Só que o micro-organismo já tinha entrado, já tinha feito todo o servicinho ali, estava fechado, e aí que ele viu o nascimento de micro-organismos a olho vivo, que eles começaram a tomar proporções maiores dentro do vidro. Aí ele falou assim, viu como a geração espontânea tá certo? Tô provando aqui. Aí o Spallanzani não deixou barato, não. Ele falou, capaz, você tá louco? Vou fazer tudinho igual a você, só que eu vou aumentar o tempo de fervura desse caldo nutritivo aí. E ele colocou uma proporção de vidros, né, com caldo nutritivo bem maior. E ele fez de forma diferenciada. Ele colocou lá os 16 frascos, 4 estavam selados, 4 fortemente rolhados, 4 com tampões de algodão e 4 deixados abertos no ar. E verificou que a proliferação de micro-organismos era proporcional ao contato com o ar. Exatamente, ele estava fazendo um raciocínio completamente lógico. Ele estava no caminho certo. Porque se a gente deixa qualquer coisa aberta, entreaberta, vai depender o quê? Do ar que está entrando, porque aí depende da quantidade de micro-organismos que vão ter aí contato com aquele negócio que está aberto. A comida, nesse caso aqui, era um caldo nutritivo, né? E aí ele interpretou esses resultados como o fato de que o ar contenha, tá? Eu escrevi errado. Ovos. Entre aspas, eu até coloquei. Porque ele quer dizer que no ar nós temos a presença de micro-organismos que logo que todavia proviria de outra, pré-existente. Ou seja, para ter vida, precisa ser originado de algo que tenha vida. Felipe, cuidado que você está apertando aí, que você está pedindo o controle da aula. Eu não posso deixar não, tá? Cuidado aí. Chegou aqui em 1862, até essa data aí existia polêmica ainda entre a teoria da abiogênese e a teoria da geração espontânea. E esse carinha chamado Louis Pasteur, que aí veio o nome da pasteurização de leite por causa dele, pôs fim definitivamente à ideia da geração espontânea com uma simples experiência. Ele colocou no vidro parece uma cordinha, né? Mas esse negocinho aí também é de vidro. É um gargalo mais afilado. E ele é anexado ao vidro. É tudo instrumentos de laboratório, tá? É o bico de cisne que a gente fala. Ele é colocado ali. E aí ele vai falando. Fez a fervura, colocou o caldo nutritivo, fez a fervura, né? Um ele deixou lá com o gargalo. O outro ele quebrou esse gargalo e teve crescimento do micro-organismo. E aí ele provou a teoria da biogênese, que aí a gente vai ver mais a fundo. Ele foi extremamente importante, Louis Pasteur, porque ele fez a descoberta dos lactobacilos, que são eficientes na pasteurização do leite, e isso mantém o leite esterilizado. Então, ele conseguiu identificar também os lactobacilos que são bons para a nossa flora intestinal. Ele é um espetáculo, esse homem. Quem puder ir. E aí, a gente vai ver a teoria da biogênese. Então, o Louis Pasteur, ele pôs a fim à teoria da geração espontânea ou a biogênese, porque ele provou que, para se ter vida, é necessário gerar essa vida, né? Precisa ter vida. Não dá para se ter um organismo vivo de uma matéria inanimada. Então, aonde que se fundamentou essa teoria da biogênese? É fundamentada no princípio de que todo ser vivo é originado de outro, pré-existente, vivo. Aí eu coloquei umas imagens fofinhas aí, a leoa com seu leãozinho, o urso polar, né? Nenhumas que não são tão bonitinhas. Aí eu tenho bactérias, eu tenho ali os outros micro-organismos, eu tenho ali um coral também, né? Que são todos vivos. Eu só vou gerar uma nova espécie a partir de uma espécie já pré-existente. E aqui eu coloquei
os macacos, né? Algumas espécies ali eu tenho orangotango e aquele ali eu não lembro o nome, eu tinha visto e esqueci o nome daquele de cabecinha dourada ali, eu não lembro mais. E a mamãe com seu filhinho aí, lindo e maravilhosos. Até aqui, tranquilo? Deixa eu ver lá se tem perguntinhas. Faz total sentido, né, João? Obrigado. Pode explicar de novo essa última parte? Qual última parte, Isabela? Salva de palmas para quem teve essa ideia. Boa, Bianca. É que não estou num dia muito bom. Tranquilo, João. Ele acha que o rato não rói madeira. Pois é, ele achava, né? Ainda mais aquele tamanho de rato lá. Grande pra caramba. Desculpa aí o mico dourado. Não é mico leão dourado aquele lá, não, Felipe. Tem um outro nome. Ele é oriundo das florestas da Índia lá que eu coloquei. Esqueci o nome. Depois eu vou pesquisar para vocês, meus amores. Mas eu esqueci. Isabela, qual que é a sua dúvida? Coloca aí, porque já deu tempo da aula. Para mim poder... Eu vou parar aí na introdução da biogênese, tá, gente? Perguntas, perguntas e perguntas. Ah lá, ratinho. Misericórdia, você tá dando fermento para essas ratas? Olha o tamanho, Jesus amado. Tão grande demais, Bianca. Aristóteles, você não tem ideia de quanto tempo que Aristóteles demorou para fazer essa teoria, João. Que foi cerca de 10 a 15 anos para ele formular essa teoria, entendeu? Para ele chegar a essa conclusão aí da geração espontânea. É porque eles não tinham nada para fazer, né? Só ficava pensando. Tal do filósofo. Pois é. Só que a ideia dele, ele demorou de 10 a 15 anos para pensar nessa teoria que perdurou por quase 15 séculos, hein? Olha o tanto que perdurou aí, que enfiou na cabeça dos outros, né? Isabela, eu vou desbloquear o seu áudio, você vai falar a sua pergunta aí, tá? Não tô conseguindo desbloquear, Isabela. Deixa eu ver se eu consigo. Pro, Fala, Isabela. eu só não entendi aquela parte que você tinha falado antes. Do comecinho mesmo. Aquela parte da teoria lá, acho que do Aristóteles. Não, a dele eu entendi. Mas, é outra lá que ele acreditava. Mas eu só falei da teoria da geração espontânea até agora. Agora que a gente entrar na teoria da biologia. Essa mesmo. Ele ficava assim na dúvida, eu falei, será que na quarentena isso vai acontecer com a gente? O quê? Porque você falou, eu não tinha nada pra fazer, daí pode acontecer com a gente. Mas a gente tem muita coisa pra fazer, a gente não tá sem fazer nada. Verdade, muito. Só isso? Beleza. Pois é, e levaram bastante tempo para chegar a uma conclusão, né, João, de que não era aquilo lá que eles estavam pensando. Só que assim, a gente entende que demorou bastante, principalmente pelo caminhar da ciência, que a ciência precisa ter muitas provas em cima daquilo que precisa ser realizado. E como eles não tinham equipamento, não existia cientistas, assim, propriamente dito, né, para que pudesse debater de forma adequada e pôr por terra essa atividade, esse tipo de teoria. Tanto que chegou lá sou péssima para nome, antes do Francesco Red lá, ele tentou mostrar que não era geração espontânea, mas ele não conseguiu provar. Entendeu? Porque como ele não era cientista, ele não conseguiu ter um raciocínio lógico para provar que não era geração espontânea. E isso foi o quê? 100 anos antes, aí, mais ou menos, de Louis Pasteur. Ele já estava tentando reagir à geração espontânea, mas ele não conseguia. E aí, quando veio o Louis Pasteur, que ele é médico, ele é cientista, né? Ele não era só filósofo. Então, ele tinha também ali à disposição dele uma literatura que ele pudesse se basear também, né,
a buscar novos meios de poder fazer a comprovação daquilo, já baseado no que o Needham e os Spallanzani já tinham feito. O Louis Pasteur foi fazer a experiência dele quase 100 anos depois, entendeu? Só que ele já tinha ali o embasamento teórico, já tinha mais conhecimento adquirido, literatura a favor dele, e aí ele foi lá, sem perder tempo, pá, numa experiência que ele fez, ele conseguiu colocar a xeque a geração espontânea. Então, assim, ele se armou, bem armadinho, né, para poder colocar de uma vez só, numa mostrada só, que a geração espontânea era definitivamente uma teoria que não tinha nem pé nem cabeça, porque a gente precisa de uma vida para gerar outra vida. Beleza? Galerinha, fazendo aí as aulas programadas, tá? Não deixem de fazer. Pesquisem, se tiver dúvida, anota que na próxima aula aí eu estarei tirando a dúvida de vocês, ok? Belezinha? Mais alguma perguntinha? Da aula online, tarefa online? Eu vou entrar hoje, que como o prazo de bastante turma era para hoje, eu vou entrar de hoje para amanhã para dar uma checada quem fez. Beleza? Ó, dá tchau essa daí, dá tchau pra ratinha, gente. Imagina quem vê meu vídeo depois, né? Vai achar essa professora é louca, dando tchau pra rata. Beijão pra vocês, meus amores. Até semana que vem.